noite, linda! Glorificado seja Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos para lermos, compartilharmos a palavra de Deus juntinhos. Glória a Deus. Por isso, glorificado seja Deus. Aleluia. Vamos estar agora iniciando mais um vídeo ao vivaço agora. Gostaria que você entrasse já compartilhando para a honra e glória do Senhor, né? E que você realmente estivesse aí convidando alguém para estar conosco, para a honra e glória do Senhor. Vamos estar convidando. Hoje nós vamos ler, estamos quase terminando o Evangelho de João, nós vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 19. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu leio, e quando eu leio também, eu aprendo, nós aprendemos juntinhos, e os nossos olhos espirituais são abertos mais um pouquinho. Meu querido e minha querida, você não está assistindo por minha causa, mas você está assistindo para a honra e glória do Senhor, está participando aí. Glória a Deus, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estar participando ao vivaço aí com vocês, de você deixar entrar na sua casa, transmitindo a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos aí juntinhos para ouvir, para participar de mais uma palavra de Deus, aleluia. Vamos juntinho aí abrir o Evangelho de João, capítulo 19. Vamos continuar aí falando do acontecimento com Jesus, né? Vamos estar aí agora. Jesus, ele veio ao mundo, ele veio para morrer em nosso lugar. É bênção pura. Foi um momento muito triste, mas havia necessidade de Jesus morrer em nosso lugar. Então, glorificado seja Deus. Sabemos que Jesus, ele voltará, breve voltará para buscar a sua igreja. Possamos estar prontos para estar prontos, né? Para estar participando desse arrebatamento junto aí. Gostaria que você estivesse compartilhando agora da honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos estar aí participando ao vivaço aí da Silva. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Eu gostaria de estar lendo aí. Vamos estar revisando aí. Nós sabemos que Jesus, ele estava no Getsemane, né? Ele estava ali com os seus discípulos e com o traidor. Que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, perdoar o nosso pecado, perdoar a nossa maldade. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de uma nova unção. Precisamos que os nossos olhos sejam abertos para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, Deus, eu sei que precisamos de entender a Tua palavra. Entender, Senhor, entender o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. João, Evangelho de João, capítulo 19, continuando aí, né, essa acusação injusta que fizeram a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi preso, ele estava lá no Getsemane, né? E ali aconteceu que eles prenderam Jesus. Jesus estava perante Anás, né? E depois ele era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Depois Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois Anás interroga Jesus. Aí de novo Pedro nega Jesus. Jesus está perante Pilatos. Pilatos também interroga Jesus
tudo por nossa culpa. Que amor é este? Que amor é esse? Que amor inexplicável. Será que eu teria coragem de morrer no lugar de alguém, igual Jesus teve coragem de morrer por nós? Alguém pode perguntar assim: nossa, eu nem tinha nascido e Jesus morreu antes da fundação do mundo, antes de Deus nos tecer no ventre da nossa mãe. Deus já se preocupava conosco. É um amor tremendo. Aí, quando Pilatos interroga Jesus, e era costume, né? Era época, estava chegando a Páscoa, era costume de soltar, por ocasião da Páscoa, soltar alguém. E eles escolheram soltar Barrabás, o salteador. O plano de Deus estava se cumprindo ali. E Pilatos, ele era uma autoridade espiritual, física, mas o plano de Deus estava se cumprindo ali. Tudo era permissão de Deus. E continuando lá no capítulo 19, que o povo gritava, né, que queria Barrabás e não Jesus, né? Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, mandou bater em Jesus no capítulo 19. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça de Jesus e vestiram-no com um manto de púrpura, um manto vermelho, né? E chegaram a eles e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. E eles estavam ali. Deus te abençoe, minha linda, a paz do Senhor. E só lendo João capítulo 18, o povo gritou, né, que queria Barrabás e não Jesus. Tudo era permissão de Deus, você precisa entender isso. E então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus e ainda puseram nele um manto vermelho, tudo por nossa culpa. Outra vez, eles pegaram e falaram: salve o rei dos judeus, né? E deram-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu acho que vou-lo apresentar para que saibais que eu não acho crime nele algum. E saiu, pois, com Jesus, né, trazendo a coroa de espinho. Ele estava com coroa de espinho, ele estava com manto de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, quando viram Jesus lá, com aquele manto, com aquela coroa de espinha, eles gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: tomai-os vós mesmo e crucifica-os, porque eu não acho nele crime algum. Aí respondeu os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Eles falaram assim: ele tem que ser crucificado porque ele está falando que ele é filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais ficou atemorizado e tornando a entrar lá naquele lugar que eles chamavam de pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu, Jesus? Mas Jesus lhes deu a resposta. Então Pilatos o aconselhou, o advertiu: não respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Você não reconhece que eu, Pilatos, sou a autoridade? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas este, não és amigo de César, e todo aquele que se faz rei
é contra César. Então, os próprios judeus, né, eles persuadiram, né, eles conduziram Pilatos a mandar crucificar Jesus, porque ele tinha medo dos judeus reclamarem lá com César, que era a autoridade maior. Ouvindo, pois, Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, para ser Pascal, cerca da hora sexta, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Para ser significa, né, sexta-feira. Eles, porém, clamavam: fora, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então eles falaram assim: Jesus não é o nosso rei é César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Aí acontece a crucificação de Jesus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e Jesus carregou a cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas tristezas. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus foi crucificado no meio, entre dois ladrões. Pilato escreveu também um título e colocou em cima da cruz, que estava escrito assim: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, está escrito. O que eu escrevi. E Pôncio Pilatos, né, os soldados aproveitaram e sortearam, fizeram o sorteio depois quando eles crucificaram Jesus, né, eles fizeram sorteio das vestes, fizeram em 4 pedaços, em 4 partes, para cada uma parte. Pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem a caberá, para se cumprir as Escrituras. Isso tudo estava acontecendo para se cumprir as Escrituras. Deus estava ali permitindo para que se cumprisse a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados, conforme está escrito no Salmo 22, 18. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: quem era o discípulo amado? Né? João. E ele foi e falou assim com a mãe dele, a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Falou que, como se diz, estava entregando João para cuidar de Maria. E depois Jesus disse ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou
a mãe de Jesus, Maria, e levou-a para casa. E passou, pelo que eu entendi, passou a cuidar dela. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as escrituras, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Eles embebedaram de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopo, num pedaço, numa planta, né, de isopo, pegaram e chegaram até a boca de Jesus. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilato que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Olha para vocês verem. Eles acreditavam, eles guardavam o sábado, mas não guardaram o que Isaías falou, o que os profetas anunciaram, que os profetas anunciaram o tempo todo, que o Jesus viria, o Messias viria, que o nome dele veio, né? Que o nome dele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles fizeram questão de pedir que fossem quebradas as pernas de Jesus para que eles pudessem não trabalhar no sábado. Eles guardavam o sábado, mas não guardaram as promessas de Jesus. E aí eles falaram com Pilatos que era para quebrar, né, as pernas para que ele morresse mais rápido. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, o ladrão, né? E o outro que tinha sido crucificado. Porém, quando eles chegaram a Jesus, como viram que ele já estava morto, não lhes quebraram a perna, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, abriu do lado, e nesse lado que um dos soldados abriu, saiu sangue e água. E aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E outra vez, diz as Escrituras, eles verão aquele a quem transpassaram, conforme Zacarias falou, e os judeus não acreditaram. Aí, depois que Jesus morreu, eles depois disso, José de Arimateia, que era discípulo, que tinha dos judeus, rogou de Jesus, ainda que ocultamente ele tinha medo, né? Ele servia Jesus em oculto, pelo receio que tinha dos judeus, rogou, suplicou a Pilatos, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe prometeu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, e como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Olha para vocês verem uma coisa. Jesus, quem era responsável? Deus, ele é a autoridade suprema, a fonte de toda a autoridade humana. Os cristãos devem reconhecer que, por trás das instituições governamentais, está
à autoridade de Deus e devem procurar ser cidadãos obedientes e respeitosos. Mesmo quando a autoridade humana, corrompida pelo pecado, inclina-se para o propósito maligno, Deus continua trabalhando por meio dela para levar a cabo os seus propósitos perfeitos. Esse paradoxo nunca esteve tão claro quando, no momento em que Jesus, diante de Pilatos, disse: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Deus permitiu isso tudo acontecer, sabe? Foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus. Os motivos ocultos no coração das autoridades humanas que levaram Jesus para a cruz estavam manchadas pelo mal. Ao mesmo tempo, o bom, gracioso e amoroso propósito de Deus de redimir a humanidade estava sendo cumprido por intermédio daquelas pessoas, embora elas não reconhecessem que Deus era a fonte de toda a autoridade e Deus continua sendo a fonte de toda a autoridade. Somente Deus tem poder e autoridade e Ele os usa para o bem dos seus filhos. Só Deus tem autoridade. E qualquer autoridade que está no governo de uma cidade é porque Deus permitiu. Qualquer autoridade que está no governo de Minas Gerais é porque Deus assim permitiu. Qualquer autoridade que está no governo do Brasil é porque Deus o permitiu. Qualquer autoridade que está levantada, que está em cada país do mundo, é porque Deus permitiu. Qualquer autoridade que está na minha casa, qualquer autoridade que está na igreja, no corpo de Cristo, é porque Deus permitiu. E Jesus, ele é a autoridade maior. E Jesus, ele deseja ser autoridade na sua vida através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E Jesus, aqui no capítulo 19, ele foi morto, ele foi crucificado, morto, ele foi sepultado, foi colocado uma coroa de espinho nele. Aí escreveram uma frase, né? Rei dos Judeus, que eles colocaram lá, sabe? Eles crucificaram Jesus, quebraram as pernas dos dois ladrões, mas de Jesus nenhum osso sequer foi quebrado. Jesus morreu em nosso lugar. Era preciso. Sabe por quê? Andávamos mortos em nossos delitos. E o nosso fim era a morte eterna. Mas Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu. A autoridade que estava ali era Pilatos. Mas Deus permitiu essa autoridade. Permitiu. Ele permitiu. O flagelo era uma severa forma de punição. A vítima era amarrada a uma estaca de maneira que as costas ficavam expostas e eram açoitadas. Jesus, né, ele foi açoitado, e elas eram expostas. A pessoa era açoitada 39 vezes com um chicote de couro que continha pedaços pontiagudos de ossos e chumbos. Um escravo ou um soldado administrava os golpes, sendo 13 no peito e 26 nas costas. As chicotadas literalmente arrancavam pedaços de carne. O castigo não era apenas cruel. Antes da crucificação, o flagelo tinha o objetivo de apressar a morte do condenado. Certamente a vítima morria antes da 39ª chicotada. Pilatos ordenou que Jesus fosse flagelado. E Jesus,
ele foi flagelado. E Jesus, ele foi flagelado, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado. E quando ele falou, tenho sede, deram para ele vinagre. Ei, pastor Wesley Garcia, estou lendo aqui, a paz do Senhor, meu querido, Deus abençoa. Estou lendo aqui João capítulo 19, falando aí que Pilatos mandou açoitar Jesus por nossa culpa. Jesus foi flagelado por nossa culpa. Jesus morreu em nosso lugar por nossa culpa. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado na cruz do Calvário, em hebraico, que significa Gólgota. E nós devemos, Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu. Que amor! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui, no capítulo 19, ele morreu. Ele foi crucificado. Os soldados tiraram sorte da sua roupa. Jesus expirou. Jesus morreu. Ele morreu, sabe? Depois que ele estava morto, eles ficaram com medo de chegar o sábado, porque no sábado os judeus não trabalham, né? E eles queriam que eles morressem antes que chegasse o dia de sábado. E eles queriam apressar a morte, achavam que Jesus ainda estava vivo, né? Quebraram as pernas dos ladrões, quebraram a perna de um ladrão, quebrou do outro. E quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, para apressar a morte de Jesus, Jesus estava morto. Logo após que ele falou que tinha sede, eles colocaram vinagre na boca dele e chegaram na boca dele. E quando Jesus tomou aquele vinagre, ele falou, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Ele morreu por nossa causa. E nós vamos entender isso. Por nossa culpa, tamanha culpa, Jesus foi morto. Mas na hora que eles foram quebrar as pernas de Jesus, não precisou quebrar, porque Jesus já estava morto. Mais uma vez se cumpriu a Escritura, a palavra de Deus. Nenhum osso foi quebrado em Jesus. Mesmo assim, o soldado ainda pegou uma lança, né? E enfiou nele aquela lança. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança e ali sai sangue e água. Nenhum osso foi quebrado. Nenhum osso foi quebrado. Aleluia. Outra vez a Escritura diz, eles verão aquele a quem foi transpassado. Eles retiraram Jesus, né? José de Arimateia era discípulo que servia Jesus com muito medo, mas ele seguia Jesus, ele era também discípulo de Jesus. Ele pediu ocultamente a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. E também Nicodemos foi ali, levou, né, 100 libras de um composto de mirra e aloés. Gente, temos mais a que agradecer, porque o rei falou, o rei aconselhou os seus discípulos, falou com eles, eu voltarei para o meu pai, está chegando a hora de voltar para o meu pai. Convém que eu vá. Mas ele falou que não nos ia deixar órfãos. Quando ele fez a oração sacerdotal do capítulo 17, né? Ele falou, estava rogando por nós também. Ele estava pedindo por nós também.
E Jesus falou que ele ia ser morto. Que ele, aqui no capítulo 19, está relatando o 18 e o 19, está relatando o momento, os momentos finais de Jesus. Jesus foi morto e crucificado. O que eu posso fazer por tão grande amor? O que eu posso fazer por tamanho amor? É confessando Jesus como Salvador. É ser grata a Jesus. É ser grata a Ele. Obrigado por tamanho amor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós agradecemos. E Jesus falou, eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou para a casa do meu Pai. Quando Jesus é muito forte, quando Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus tomou aquele vinagre. Imagine, você já tomou vinagre? Eu já tomei vinagre. Vinagre é horrível. Quando Jesus tomou vinagre, ele disse, está consumado, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele morreu. Obrigado, Jesus. Que possamos entender o teu propósito de morte na cruz. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque ficou registrado no capítulo 19 do Evangelho de João. Por mim morreu Jesus. Cravado numa cruz. Obrigado, Jesus. Por mim morreu Jesus. Cravado numa cruz. No monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Porque nós não temos medo da morte. Porque nós sabemos que temos garantia de vida eterna. Porque por mim morreu Jesus. Obrigado, Jesus. Meu querido e minha querida, amanhã eu vou ler o capítulo 20 do Evangelho de João. Faça uma releitura do capítulo 18 e 19 para você entender os dois. Beijo grande e até amanhã estarei com vocês. Compartilhe esse vídeo, meu querido e minha querida, para a honra e glória do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Obrigado, Jesus.